A partir de agora, o programa Tá na Pauta. Transmitimos o programa ao vivo pelo rádio, em 79,9 no FM, 560 no AM. Para você que tem Alexa instalada, é só você pedir: Alexa, toca a Rádio São Francisco, ela vai buscar para você o melhor meio de entrega e te entregar esse conteúdo. Para você que está no site, está trabalhando, mas pode escutar o som da sua caixinha de som aí, vai lá no site tuaradio.com.br, clica em ao vivo lá no topo do site, pronto, fica escutando o som da rádio. E também estamos agora com imagens direto aqui do estúdio, transmitindo também ao vivo simultaneamente pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Nossa convidada titular das sextas-feiras chegou toda de vermelhinho, tá toda prosa hoje. Maria Marlene Faria. Oi, Marlene! Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes. Mais um dia para a gente falar coisas boas. Eu acho admirável as pessoas que conseguem sair de casa e colocar touca, boina, enfim, esse acessório, porque o cabelo nunca dá, né? O cabelo nunca dá. Tem que lutar para organizar os cabelos e as toucas. Lute, mas fica um look bonito, né, Marlene? Eu acho muito elegante. Ai. O inverno tem essas coisas boas também, deixa as pessoas mais bonitas, mais elegantes, né? Ou que nem ontem, tava morrendo de frio, fui lá e comprei uma outra touca. Não é possível. Tinha ido sem... Tinha ido sem, fui lá e comprei, porque aquela umidade tava demais, né? Ontem tava difícil. Eu tenho muita dificuldade de usar a touca, Marlene. Não sei se foi a menopausa ou o quê. Eu gostava. Dá calor, tem dias que dá um calor, né? Nossa, na cabeça, aquilo parece que aquece meus pensamentos. Não, me deixa ser. Vou te ensinar a usar a boina, que daí não esquenta muito. Não esquenta muito. Gente, para quem quiser participar conosco, vem chegando no programa de hoje, tá bom? Tá aberto o canal. Seja para você participar direto aqui conosco pelo telefone convencional, 3220-9400. Você pode participar também direto pelo WhatsApp, 999530616, ou também você pode mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp 999530616, tá bom? Olha, já vou trazer a Isabel Viapiana, que não nos deixa sozinhos nunca, né? Na virada do programa, que ela tinha dito que café e chimarrão, né, jamais podem ser mornos ou frio, porque eu brinquei com ela que ela me mandou, Marlene, um cardzinho. Ai, que amor. De uma menininha segurando uma xícara de café do tamanho dela. Ah, E aí, quer um cafezinho? pra esquentar, né? Um cafezinho, um cafezão, né? Ai, coisa enfim, boa. obrigada pela companhia, viu, Isabel? Puxa uma cadeira, vem pro programa também, porque tenho certeza que as pessoas vão gostar muito desse assunto hoje. E, Marlene, nós vamos falar sobre a importância da terapia, né? A terapia que ajuda a gente a viver melhor, ajuda a gente a entender o que a gente está sentindo, ajuda a gente a catalogar, ajuda a gente a olhar, a organizar os pensamentos. Eu sempre brinco, né? Tem pessoas que pensam que ao fazer terapia, seus problemas serão resolvidos. Não, terapia não vai lá na sua vida resolver os seus problemas, mas te ajuda a se instrumentalizar né? Sim. Então, antes de qualquer coisa, Maria, eu não falei para Marlene, porque eu sabia que eu ia complicar se eu falasse. Lá vem a Beverly. Não falei. Mas eu separei um áudio, na verdade, um videozinho, tá bom, Marlene? Mas eu vou rodar o áudio dele, que é uma pessoa, eu nem sei quem é, mas eu achei interessante, que ele brincou dizendo o seguinte: são 4 anos de terapia que ele fez, num videozinho de 30 segundos. Ótimo. Tá? Então, ele dá as dicas dele, daquilo que ele aproveitou de terapia. A gente vai escutar juntos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Marlene, vê se tu escuta aí, tá? Direto aqui do meu celular, ou então botar... Onde a arrogância pode te levar. Não, é esse aqui, errei o vídeo, mas já vou acertar, Marlene. Já vou acertar, aguenta. Não percamos as esperanças. Era este aqui, pronto. Agora achei o vídeo certo. Acontece. 4 anos de terapia. Não vai dar, ficou muito baixo. Vou fazer o seguinte: enquanto a Marlene vai falando sobre a terapia, eu vou jogar pro computador, Marlene, e vai dar tudo certo. Terapia não é para resolver problema, mas ajuda a gente a ir lá resolver os problemas, é isso? Isso. Então, eu fiquei pensando como eu poderia explicar de uma forma fácil, né, o que é a psicoterapia, né? Porque terapia é tudo que é terapêutico, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, a Beverly estava ouvindo uma música bem legal, que é terapêutico, porque é uma música que me deixa para cima. Se fosse daqui a pouco um Metallica, que a pessoa não gosta, pode ser que deixasse ela tensa. Então, tudo que é terapêutico é o que nos deixa melhor.
Mas, por exemplo, quando você faz fisioterapia, você vai fazer um processo terapêutico lá com o fisioterapeuta de alguma parte do teu corpo, que tu machucou e tal. Quando você faz a radioterapia, que é o processo de tratamento, digamos, para o câncer. Mas quando você faz psicoterapia, você vai fazer um tratamento das tuas emoções, né? Da tua psique. Você vai conhecer o jeito que você funciona. Por que sempre as coisas se repetem na impulsividade, nos relacionamentos? Como ontem, eu tive uma paciente que disse assim, mas por que eu nunca consigo ficar de boca fechada? Eu sempre abro a boca e dá estresse, dá conflito, né? Então, isso é como a pessoa funciona, né? A gente diz assim que cada pessoa tem um funcionamento psíquico, né? Uns são mais impulsivos, outros são mais introvertidos, outros são mais psicossomáticos, somatiza tudo no corpo. Hoje a gente tem muitos quadros nos adolescentes de transtornos borderline, que são aqueles casos que as adolescentes, eles se automutilam, eles se envolvem em relacionamentos difíceis, de drogas, de transtornos, porque todo o tempo eles têm uma sensação de abandono e de rejeição. Então, sempre que pensar que vai perder alguém, vai entrar em crise, né? Vai ficar num estado de raiva, vai explodir por causa do medo do abandono, do medo de perder as pessoas, né? Então, esse é um quadro que hoje está aparecendo muito, principalmente nas mulheres, que a gente diz que é um quadro borderline na beira da linha entre neurótico e psicótico. Então, a pessoa trabalha, faz suas coisas, mas tem horas que ela entra em surto, que ela tem explosões de raiva, que ela grita, que ela se mutila para aliviar a dor e que precisa muito aí da medicação e da psicoterapia. Então, isso é psicoterapia, é um processo que eu vou me conhecer, que eu vou aliviar minhas dores, com o olhar do outro, eu vou me escutar melhor, né? Interessantíssimo isso que tu explica. Não isenta, Marlene, que a gente também tem as nossas terapias. Você já disse, né? Uma música, sim. fazer um tricô, coisas que são terapêuticas. Talvez, um hobby, artesanato. Mim, talvez não seja para você, né? Para mim é. Não, o que eu quero dizer é que talvez algumas terapias não sejam terapêuticas para mim, mas serão para outra pessoa. Outras pessoas. Então, a gente quem tem que encontrar aquilo que é terapêutico para si como uma conduta da vida. Mas a psicoterapia é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Eu ouvi uma frase dentro de uma série que eu assisti, nem lembro mais o nome da série, mas ficou aquela frase, era de um diálogo que alguém dizia, né? Encontre um assassino, mas não encontre um psicopata. A gente falou de várias situações, várias doenças, vários distúrbios da saúde mental, você me pontuou aqui vários, e não falamos da psicopatia. Mas há muita gente em estado que é psicopata e que está solto por aí, né, Marlene? A gente também tem, né? Bastante no dia a dia, nos cargos de poder, nas igrejas, nas instituições, porque o psicopata, ele é frio e racional, ele não sofre com as emoções, como, por exemplo, esse caso que eu falei, um borderline, né? Ele não sofre, ele tem milimetricamente medido as ações para maltratar os outros, e ele não sofre com isso, ele não sente culpa, né? Não tem culpa. Então, ele vai fazer tudo que ele achar que é do interesse dele, ele pode matar, ele pode fazer o outro sofrer, mas ele não sente dor, ele não sente culpa, nada, né? Eu fui buscar um dado aqui e me impressionei agora, né? O transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, pode atingir de 1 a 2% da população mundial. E no Brasil tem um dado muito interessante que diz que, de acordo com estudos acadêmicos, isso é um dado da USP, tá? 20% das vagas de comando no Brasil estariam ocupadas por pessoas que têm traços de psicopatia. Seriam cerca de 2 a 4 milhões de pessoas, considerando as estatísticas oferecidas por este estudo da USP. Olha só que sério, Uau! Né? Quanto por cento, Beverly? 20%. Dos cargos ocupados de comando. De comando. Porque, na verdade, eles são inteligentes, eles são racionais e eles conseguem manipular com o seu discurso e ter essa coisa bem racional que muitas vezes a pessoa que está no comando precisa ter, né?
Uau, me impressionou. Eu vou tentar, então, rodar agora o áudiozinho, que é de... Eu peguei na rede social, tá, gente? Vamos ver se vai dar certo agora. Acredito que sim. Vou botar aqui sobre essa questão da psicopatia aqui. De terapia em 1 minuto. Você é o que você pensa. Lixo que entra é lixo que sai. Emoções não são problemas, elas são sinais. Medo significa que é algo que é importante para você. Raiva significa que seus limites foram ultrapassados. Ansiedade significa que você vive no futuro e que você precisa voltar para o presente. Os hábitos moldam a sua vida, não a motivação. Mude seus hábitos e mude tudo. Seu passado é um livro. Leia o livro, mas não viva no livro. Foi afetado por outra pessoa? Isso é um espelho. Aquilo que você julga é aquilo que você ainda não curou ou não aceitou. Controle é um mito. O único poder que você tem são as suas decisões. No fim do dia, você é o arquiteto da sua vida. E a sua vida é a sua obra de arte. Uau, né? Ele disse 4 anos de terapia em 1 minuto. Dá para fazer aqui 1000 abordagens, né, Maria Marlene? Mas eu queria começar com... Primeiro, o que tu achou? Achei bem legal. Fecha um pouquinho. Muito bom, muito Fecha bom. Um pouquinho. É um neurocientista, Muito bom. Lucas Medeiros. Muito bom. Pra Um poder- resumo muito bom, né, da terapia dele de 4 anos, né? Ele é neurocientista, veio falar sobre isso. Bom, eu queria pegar pelo menos 2 ganchos para começar, Maria Marlene, que me chamaram a atenção. Um deles tem a ver com a questão do espelho, né? Pessoas que nos incomodam são nosso espelho. A gente ouve isso, nossa, eu me lembro de ser novinha, menininha, e ouvi, se fulano tá te incomodando porque é um reflexo de ti mesmo. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça, mas às vezes, Maria Marlene, a gente está incomodado, não é porque a gente é o espelho, porque também não dá para ser tudo ou nada. Tem algumas coisas que sim, né? A gente se incomoda porque aquilo está na gente, é uma questão que a gente tem, uma questão que a gente precisa trabalhar, não resolveu na vida. Mas nem tudo é, né? Tem gente que só é chata mesmo, tem gente que só o problema é dela, né? Não é a gente. Ela incomoda a gente, mas não é um reflexo. Como é que a gente faz a diferenciação, hein, Sim. Marlene? Porque fica muito raso dizer isso, né? A pessoa te incomoda porque é teu espelho. Porque se a pessoa me incomoda porque ela é agressiva e eu não sou agressiva, como que eu vou entender isso? Que ela é meu espelho, né? Então, se a pessoa é agressiva e ela me incomoda, é talvez porque eu passei muitas agressões na minha vida. Então, as minhas dores aqui, quando ela me agride, vai me incomodar, porque eu já lidei com muita gente agressiva, né? Não é que eu seja agressiva, né? Então, as minhas coisas pessoais, as minhas dores, elas brotam quando eu estou com uma pessoa agressiva, né? Porque senão fica meio complicado entender isso, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, por isso que eu tenho que me conhecer, entender a minha história, porque daí eu sei, tem uma dor muito forte aqui de agressão. Então, cada pessoa que vem ou gritando comigo ou sendo autoritário, vai ativar as minhas dores. Sim. Entendeu? É diferente, né? Eu tô dando risada, Marlene, porque eu me lembrei. Nessa semana eu fui para um atendimento destes que são campeões em reclamações do público. Mas que a gente precisa, né? A gente sabe que tem lá alguns serviços que a gente precisa, tipo telefonia, coisas do gênero que a gente sabe que são campeões de reclamação. E eu fui no atendimento desses presencial, na empresa, de forma presencial, porque eu já sabia que nos meios digitais para os quais somos forçados a utilizar, não ia ter não ia ter aquela situação que eu precisava. Então, eu fui lá, espera na fila, tudo normal. Quando eu comecei a ser atendida, Marlene, estávamos eu e minha filha, que era uma situação para minha filha, mas eu era titular, né, da conta, enfim. Fomos juntas. E essa pessoa que me atendeu era uma pessoa em treinamento. Então, tinha uma outra funcionária do lado dela.
E foi essa outra funcionária mais experiente que eu achei tão... Eu mesmo tive que rir sozinha depois. Porque eu estava explicando para ela como seria o que eu precisava fazer. Ela me deu uma devolutiva, mas não ficou claro. Você me explica um pouquinho melhor sobre como seriam os detalhes dessa devolutiva que tu me deste aqui, né? E aí a atendente mais velha se colocou para responder, né? Não se aguentou. Sabe quando a pessoa não se aguenta? Não deixou nem a outra explicar, né? Ela não se aguentou. E aí ela veio e me explicou. Só que ela me explicou exatamente a mesma coisa que a menina já tinha explicado. Eu disse, não, ela explicou isso, mas eu não entendi. Então você pode explicar um pouquinho mais? Como seria depois esse detalhe aqui? E ela disse, querida. Querida. Eu achei tão engraçado que na hora foi assim, espontânea da minha parte. Eu, sim, querida. Devolvi na mesma, mas na mesma moeda, o mesmo querida, né? E ela, senti que ela sentiu a... Sabe quando tu dá uma bolada? Fez o espelho aí. A pessoa dá uma bolada e tu devolve a bolada e a pessoa sentiu. Acho que ela não tinha se dado conta. Daí, na hora, ela mudou. Eu também, na hora, já mudei. No fim, saímos as melhores amigas. Deu tudo certo. Mas foi aqueles 10 segundos que iam definir como é que ia ser o resto tudo. Sabe aqueles 10 segundos que definem o resto tudo? O tom de voz, né? O tom do querida. Querida! O tom do querida, E eu, exatamente. sim, querida! E os maiores conflitos, engraçado. né, Beverly, hoje tem a ver com o tom de voz, né? Ah, sim. O jeito que a gente fala. Às vezes não é o que é falado, é o jeito que é falado, né? Sim, eu falo muito querida. Às vezes eu tenho que me cuidar, porque eu digo assim, oi, querida, como que tu tá? Mas tu é uma pessoa querida. E aí tem essa pecha, ultimamente, que dizer querida já é uma chave, já é um gatilho para muita gente, né? Então tem muita gente que só mencionou, independente do tom, o termo querido. Pronto, já estragou a conversa, né? Como é que a gente faz, Marlene? Porque é exatamente isso, é aquele momento em que a gente separa o que é meu... O que é meu, meus problemas, minhas questões emocionais, com aquilo que é do outro, né? Às vezes o outro chega e te despeja uma condição emocional para a qual você, no início, vai embarcando e lá pelas tantas você não sabe mais, sabe? É você ou é a pessoa? Ou é o outro? Você não sabe mais. Isso acontece muito nas famílias, etc, né? Isso exige muito o que a gente chama de autorregulação emocional, né? Porque quando vamos usar o teu exemplo, tu chega num lugar para resolver um problema. Eu já imaginei aqui um problema de telefonia, porque é os que eu mais odeio, né? É os que eu mais odeio. Então, você chega com uma expectativa de resolver um problema. E a vida é sempre corrida. Eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que fazer outra coisa. Então, você chega com uma expectativa também de ser bem atendida. Aí, quando vem alguém ou não quer te explicar direito, ou fala rápido, isso aciona em você algumas coisas, como, por exemplo, a raiva que eu tenho, vou falar de mim, de ser mal atendida. E aí eu também vou reagir, talvez não dizendo querida, mas dizendo, você está aqui para me atender. E para esclarecer minhas dúvidas. Então, como que a gente faz isso? A gente precisa, quando a gente vê que a gente está ficando mais irritado, mais raivoso, ou como diz um amigo meu, mais espinhento, opa, o que é meu aqui? A pessoa está ali fazendo o feijão com arroz dela, está ali fazendo o trabalho dela. Às vezes ela também não se dá conta que ela está atendendo mal. Então, eu vou ter que me dar conta, opa, eu tô querendo exigir de uma pessoa talvez uma coisa que ela não possa me dar. Então, aí eu tenho que olhar para o meu nível de exigência, né? Qual é o meu nível de exigência num atendimento que às vezes as pessoas fazem daquele jeito. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, né? Senão, daqui a pouco, cada mau atendimento, nós vamos fazer uma reclamação lá no Procon, sei lá onde, e que às vezes não dá em nada e que gasta minha energia, meu tempo. Então, é isso a importância do autoconhecimento. Tem coisas que não vale a pena eu gastar aquela energia porque não tem eco, porque não vai ajudar, mas é porque quando eu me dou conta das minhas necessidades, do meu jeito de ser, pode ver que tem gente que é briguento em tudo que é lugar. É verdade. E aí, isso também gasta uma energia da pessoa. E é uma coisa que é como se fosse uma epidemia, né? Pega, tu fica perto de alguém briguento, irritadiço, né? Espinhento. Como Sim, contamina. Contamina. As pessoas, às vezes, nem são assim, mas elas vão ficando também, né? O que eu quero só mencionar, porque me parece que é importante dizer isso também, no caso, no mesmo exemplo que eu dei, tem coisas que a gente também precisa entender como ser humano, é que tem coisas que aquela pessoa que está na nossa frente, ela consegue fazer
e coisas que ela não vai conseguir fazer. Exatamente. E isso vai desde Uhum. uma questão, por exemplo, eu peço às vezes, eu gostaria que você fosse mais simpático. Alguém da sua família, eu gostaria que você fosse mais simpático, mais calmo, É. mais gente, mas a pessoa não tem aquilo para dar. Não Não. adianta pedir. Se a pessoa não tem para dar, Não. ela não vai conseguir fazer. E lá no atendimento, Marlene, até depois no final, foi um atendimento bem demorado, porque era realmente uma situação que não cabia no menu pronto. Tinha que ser criada uma solução. E eu sabia que ia ser assim. E lá no final, essa mesma pessoa que eu estou dizendo que começou um pouco ríspida, né? E imediatamente a gente meio que se regulou ali. Ela foi, assim, ao extremo para tentar resolver. Dentro daquilo Sim. que ela pode. Tem coisas que ela não pode mais. Vai para um outro lugar que não Uhum. depende. Então, não adianta a gente, às vezes, ficar frustrado com aquela figura que estava ali com uma certa disponibilidade, Sim. um limite para as coisas, e achar que a gente foi mal atendido. Também a gente precisa entender, né, o Sim. que é hoje um bom ou mau atendimento, porque os sistemas foram feitos para chegar num limite, Uhum. né? A gente também precisa entender isso, né? É. E aí não é problema de ninguém, não é uma questão emocional, é o limite das coisas, né, Marlene? Mas quando usando esse exemplo para aproveitar, trazer para a psicoterapia, quando a pessoa, às vezes, ela começa a explodir em todos os lugares, começa a brigar em todos os lugares, isso mostra que alguma coisa não está Sim, bem. é verdade. Né? Principalmente se ela não era assim, né? Se ela não era É assim, verdade. pior. Então, a gente, muitas vezes, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas também não querem se comprometer e dar um feedback para o outro e dizer, olha, fulano, tu tá vendo que tu tá explodindo muito? E aí, se ninguém me dá feedback, ninguém quer me ajudar nisso, vai ser mais difícil também buscar ajuda. Verdade. Né? Porque as pessoas parece que hoje a disposição, além de serem muito individualistas, é assim, eu não vou falar para me incomodar. Então não vai falar nem para a pessoa buscar ajuda, né? Que se chave, como diz o italiano, verdade, né? verdade. Então eu acho que hoje na psicoterapia as pessoas estão podendo se ouvir, mais do que a gente ouvir elas estão podendo se ouvir, porque elas não têm quem ouça elas. Então elas estão é um momento para parar e se ouvir. Olha que importante. Falando nisso, Marlene, deixa eu te perguntar. Isso é uma dúvida minha mesmo. Quando a gente fala sozinho, eu sei que tem muita gente que tem o hábito de falar sozinha, e vou confessar, sou uma delas. Legal. Volta e meia eu falo sozinha, porque eu estou dirigindo, mas olha que situação. Eu estou falando de viva voz, não estou só pensando. Sim. Mas olha, isso aqui podia ser assado. Aí eu, às vezes, eu digo, calma, Beverly, calma, te acalma. Ou Beverly, dá uma risada. Porque falar consigo mesmo tem essa peste de que eram coisas para as pessoas loucas, né? Os loucos falavam sozinhos, ficavam falando, raciocinando em voz alta. Pode ser terapêutico, pode ser um sintoma, tem alguma abordagem psicoterapêutica sobre o comportamento de algumas pessoas de falar sozinha? Eu acho que não, que eu Não? saiba não, assim, eu acho que são, como tu, pessoas muito comunicativas que podem até falar sozinha, né? Ou a gente que mora sozinha, eu às vezes me pego dando explicação para as minhas gatas, né? Tipo assim, por que tu faz isso? Não vai acontecer aquilo, mas ela é só uma gata, né? Então, eu acho que nós, pessoas muito falantes, às vezes pode acontecer da gente Precisa falar falar, sozinho. precisa Eu não falar. acho isso patológico, assim. Eu gosto de falar Sabe? sozinha, mas é nesses momentos, assim, eu acho que, para mim, é terapêutico. É uma forma que eu encontrei de me autorregular. É como se a pessoa pensasse falando. Isso. Isso. Eu já vi pessoas na rua, assim, acho que é como se tu estivesse pensando, falando, eu acho. Sim. Eu penso isso. Claro que não faço isso no carro, de vez em quando eu faço, mas não vou mentir. Olha a Beverly se Olha, entregando as pessoas aí. vão dizer essa louca aí, né? Sem contar que eu canto. Quando eu tô dirigindo, eu tô cantando. As Cantar faz bem, todo mundo deveria As cantar. pessoas pensam que eu tô falando. Não, eu tô cantando. Eu acho maravilhoso. Aham, muito- Canta que nem uma muito taquara. terapêutico Terapêutico, cantar. né? Aham. 11h32. Ouvintes, fiquem convidados a participar conosco. A Isabel diz o seguinte: oi, Marlene, você recomendaria cursos rápidos de terapeuta, tipo duração de 1 ano? Esse tipo de cursinho tem algum reconhecimento oficial ou certificado válido? Ela está perguntando aqui sobre aquelas ofertas que estão a milhão nas redes sociais para você se tornar um terapeuta. É quase que formação online para você se tornar um terapeuta, né? Claro que aí são várias as linhas, abordagens, mas é isso. Duração de 1 ano. Agora tinha que ver a cara da Essa é a Marlene. pergunta que eu não queria responder.
É que assim, ó, eu assim, 30 anos de formada, já participei de várias coisas da psicologia, de conselho, de sindicato. Então, o que acontece, né? Nós como psicoterapeutas, a gente não tem uma regulamentação legal que só nós podemos ser terapeutas, né? Não tem essa regulamentação. Mas o que acontece? A gente faz uma faculdade de 5 anos ou mais, né? A gente vai estudar várias abordagens da psicologia, o funcionamento psíquico, as fases do desenvolvimento, uma série de coisas para ser terapeuta. Então, e a gente ainda tem um conselho em cima nos fiscalizando se alguém denunciar alguma prática ilegal. Então, hoje, essa coisa que está aflorando de tanto terapeuta, eu não posso falar, porque eu não conheço esses cursos, entende? Mas eu acho que tem pessoas que elas podem ser bons terapeutas, mas isso vai exigir que tu também faça autoconhecimento, psicoterapia, e que tu tenha muita responsabilidade, porque tu pode aprender nesse 1 ano só uma técnica para aplicar nas pessoas, mas talvez essa técnica não valha para todas as pessoas. Por exemplo, eu já recebi pessoas que pagaram uma fortuna para uma terapeuta fazer hipnose, e a pessoa estava em depressão profunda, ela piorou totalmente. Então, é isso que é o cuidado, né? Tu lidar com o ser humano, com a mente humana, com as emoções, hoje não é brincadeira. Então, acho que a pessoa tem que ver bem o que ela quer com isso. O que esse curso me ensina em 1 ano e qual a responsabilidade que eu tenho de mexer com a vida do ser humano. Porque assim como tu pode ajudar em alguns casos, em outros tu pode deixar uma ferida aberta que chega pra gente muito ruim, sabe? Então, tem que estudar muito. Eu sei que em Florianópolis tem uma formação, uma graduação de terapias alternativas. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Não eu vou sentar com a pessoa, vou ouvir e vou dar o meu conselho de vida. Não é isso. Não é isso. Porque nós, como terapeutas, temos que respeitar o tempo da pessoa, o funcionamento da pessoa. Se eu atendo uma pessoa, por exemplo, hoje os autistas, e eu vou querer chegar abraçando, ele já não vem mais. Porque o autista não gosta de muito contato. Então, é muito delicado hoje ser terapeuta, sabe? Você sabe, eu vou contar rapidamente, porque eu acho que é relevante a gente trocar essas experiências, né? Eu tive, há uns 2 anos atrás, Marlene, uma experiência de uma pessoa, né? Que não era das minhas relações. Nós dividimos um espaço de curso, mas era um outro curso. Era um curso preparatório para a questão de comunicação e etc. E uma das pessoas que integravam este curso estava numa transição de carreira. Veja bem, já estava numa transição de carreira, tinha sido demitido, eu não me recordo exatamente qual era a situação, mas estava sem emprego naquele momento, e era uma área bem assim, industrial que essa pessoa trabalhava, e ela queria migrar para as terapias. Ela queria se tornar um terapeuta, era um homem. E foi fazer esse curso para melhorar a performance, justamente. E me lembro que numa das atividades, essa pessoa mencionou que tinha o desejo de se comunicar melhor, justamente para depois trabalhar, né, com pessoas e etc. E estava fazendo cursos terapia, não sei exatamente quais as terapias que a pessoa estava se formando, e assim com um franco desejo de ajudar as pessoas. Mas uma pessoa com sérios problemas pessoais. No curso ficava muito claro assim, que era uma pessoa que tinha trauma de infância, problemas com os pais, problemas com mulheres, né? Não tinham problemas com as mulheres. Declarado, não era um julgamento meu. A pessoa falava problemas com a criação dos filhos, muitos problemas, mas tinha um desejo profundo de ajudar outras pessoas, se sentia ajudado em algum momento, queria ajudar outras pessoas. E eu fiquei lá, sabe aquilo que ficou na minha cabeça desde então? Pensando como uma pessoa dessa que vai se habilitar, né? Porque o curso tu paga, se tu não tiver frequência, tiver um aproveitamento mínimo, tu vai passar e vai ganhar um certificado. E talvez vá conseguir pessoas. Mas olha o impacto, essa pessoa precisaria muito antes ter as questões dela resolvidas, né? Não quero dizer que pessoas que são terapeutas não tenham problemas. Claro. Mas não desta gravidade, desta ordem. Tu entende, Marlene? Com patologia, literalmente com patologias que precisavam de tratamento, né? Quem sabe até medicamentoso. E estava nesse campo. Então, a gente sabe que nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas podem o que elas quiserem. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, não podem, né? Porque não é ético, não é correto. Então,
pessoas com bom caráter, etc. Então, eu me É que não preocupo, basta boa vontade, né, Beverly? Não. Porque hoje tem tantos novos transtornos, como a dependência de internet. Olha aí esses adolescentes viciados, aí teve notícia matando os pais e tal. Então, eu digo que hoje nós temos desafios muito maiores para quem está se formando em psicologia. É um outro mundo, né? Agora, tem pessoas responsáveis. Que nem Claro. eu tenho uma amiga de Novo Hamburgo, que ela fez uma formação EFT, um tipo de terapia, e ela é muito estudiosa, eu acho, e ela também está indo para essa área. O que acontece? A pessoa já se trata há bastante tempo, ela sabe quais são os seus pontos cegos, porque no atendimento de uma pessoa, se os meus pontos cegos emperram o tratamento, porque o dela é igual ao meu, o que eu vou fazer com isso? Ou eu vou buscar ajuda, ou eu vou passar esse caso para outra pessoa. Eu não vou ficar aqui emperrando, porque, eu odeio atender aquela pessoa, mas eu fico aqui, como que eu vou ajudar essa pessoa? Entende? E também nessas formações, entender que seja ensinado assim, em que casos eu posso aplicar essa técnica, sei lá o que tem nessas formações, e em que casos eu não posso. Porque se tu quiser aplicar uma técnica que tu aprendeu lá na formação em terapia em todo mundo, talvez não dê certo. E quem que vai resolver isso? Verdade. Né? E às vezes a pessoa tem um baita marketing, como esse caso que eu conheci, que a pessoa prometeu cura, cobrou mais R$6.000 para uma adolescente em depressão profunda e não resolveu nada, só piorou. Sim. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter uma responsabilidade ética com a vida das pessoas, né? Tu não pode, como é que se diz? Nós não podemos prometer cura, porque o tratamento é 50% a parte da pessoa e 50% a parte do terapeuta. Isso forma uma aliança terapêutica de trabalho. Eu sempre digo para a pessoa, eu não posso fazer a tua parte. Verdade. Né? E todas as profissões têm seus desafios, né? Eu sempre me pergunto se esse tipo de formação, ele também direciona a pessoa para entender aquele momento de vida dela, se você está apto ou não. Eu lembro que quando eu fiz o curso de jornalismo, nunca vou me esquecer, mas no primeiro dia de aula, o coordenador do curso, que hoje já é uma pessoa falecida, ele propôs algumas reflexões, né? E ele disse, se você não isso, não aquilo, levante-se e vai embora, não perca o seu tempo. Não fique perdendo o seu tempo. Ótimo. Porque a jornada vai ser assim. Eu lembro que teve dos 60 alunos na época que entraram, teve uma ou duas pessoas que levantaram e foram embora. E trocaram de curso. Isso porque entenderam de cara, olha, não gastou tempo, não gastou disciplina específica e foram viver suas vidas, né? Lá no meio da jornada, eu me lembro também que em algumas outras situações os professores nos diziam, olha, se não tiver um ajuste aqui, isso aqui não vai funcionar. Talvez tu tenha que repensar se tu serve para coisa. Tu tem resiliência para isso. A mesma coisa em outras áreas. Por vezes, né, se esses profissionais chamam essa pessoa que eu usei o exemplo, e não quer dizer que ela nunca vai ser um terapeuta. Não estou dizendo isso. Toda pessoa pode se curar e fazer o que desejava. Mas era claro e notório que essa pessoa primeiro precisava ela se tratar. Para depois ela ser ferramenta de tratamento para outras pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa. Olha, a Isabel, que fez a pergunta, diz o seguinte, ela também não confia. Ela já perguntou porque ela queria ouvir tua resposta, meio que induzindo aqui a pergunta, também não confia. O Claudemar Rigotti, ele diz o seguinte, Marlene, Beverly, eu também falo sozinho. Minha mulher me critica, mas eu me justifico para ela dizendo que estou em reunião comigo mesmo. Ai, que legal, gostei dessa. Estou em reunião comigo mesmo. E eu li uma matéria uma vez dizendo que pessoas muito inteligentes têm o costume de falar sozinhas, porque têm a necessidade de confirmação de seus pensamentos e ideias. Agora, então, já puxamos a brasa para o nosso assado, né? Muito inteligente, é isso aí. Porque não. Eu, sinceramente, tenho necessidade de falar, eu me organizo, eu me autorregulo, de fato, né? E tem uma outra coisa que eu não falei, Claudemar, não sei se você é assim também, mas se estiver assistindo um filme, uma série, alguma coisa sozinha, Marlene, eu tô falando com a televisão também. Não é possível, vai acontecer, não acontece. Eu fico lá na torcida, né? É quase que uma necessidade. E que legal. Mais quando eu tô sozinha, porque quando tem alguém, você controla um pouquinho, né? Aí você já vai pro lado em que você sabe se vai puxar um diálogo ou não. Mas quando tá sozinho, você pode se permitir. É isso, né, Marlene? Sim, eu acho legal, porque quando tu tá sozinho, tu é tu mesmo, né? Exatamente. Tu é tu mesmo, pode falar sozinho, pode se xingar também, né? Se xingar, não, vamos deixar pros outros. A gente ganha muito xingão por aí, né, Claudemar? Deixa os outros xingar a gente não se xinga. São 11h43. Marlene, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente volta no programa de hoje falando sobre a importância das terapias e da psicoterapia em especial, como forma de a gente viver melhor
melhor com a Maria Marlene Faria, que é psicóloga, é presidente, aliás, da Psiconor, e o quanto isso ajuda as pessoas a encontrarem um lugar de vida mais saudável para si e para quem convive junto conosco. A gente volta na sequência, não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. A solidariedade nos une. 11h44. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nente Pai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. 8 graus. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válidas só nesta sexta, dia 27. Açúcar cristal Gasparim 5 quilos, R$14,90 cada no Super Apollo. Lava-roupas brilhantes sem perfume 4 quilos, R$29,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Tem coisa mais valiosa do que viver com tranquilidade? Com o seguro de vida Sicredi, você protege quem ama e ainda conta com coberturas que cuidam de você em vida, como auxílio em casos de imprevistos. Fale com seu gerente de conta e saiba como contratar. Você seguro para viver. O aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex. Aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h47, este é o programa Tá na Pauta de hoje. Estamos falando sobre a psicoterapia, as terapias e o papel que essa ferramenta, que essa possibilidade traz para as pessoas viverem melhor, organizar seus pensamentos e tudo mais. A gente rodou aqui um áudio de um videozinho, né, que tem lá na internet sobre dicas práticas, né, de terapia, que se aprende em terapia e que de forma prática qualquer pessoa pode executar. Pode executar se souber, né, Marlene? Porque também é muito simples de dizer. Sim. Raiva é os seus limites ultrapassados. Eu amei porque eu super me identifico. Muitas vezes, Marlene, a gente acha o seguinte, eu estou com um problema. Não, por vezes você não tem um problema. Por vezes você tem pessoas, situações
passando os teus limites. Você tem um limite e tá tudo passando aquele limite. Óbvio que você vai ficar com raiva. Eu achei muito sintético, mas verdadeiro, porque às vezes as pessoas dizem, tu tá irritado, tá nervoso. Sim, mas tá todo mundo passando meus limites. A gente tem limites, Marlene, não é só os outros que têm. A gente tem que respeitar o limite dos outros, mas nós também temos os nossos limites e também temos crenças, posturas em determinados momentos de nossa vida que são inegociáveis. Eles poderão mudar? Poderão mudar. Vida é movimento. Mas se alguma coisa que você naquele momento é inegociável para você, a palavra já diz. Não tem... Para que vai tentar negociar com a pessoa que diz isso aqui é inegociável? Isso aqui é inegociável, então não adianta não fica discutir insistindo, que não né? vai ter eco nisso aí. Né? Não adianta. Então, e a gente fica uma sociedade que fica ali, né? Tentando o tempo inteiro. Raiva, realmente, na tua opinião, na tua forma assim de olhar, como psicóloga mesmo, tem a ver com passar dos limites, ultrapassar os limites? A gente fica com raiva com uma expressão de que os nossos limites foram rompidos? Sim, por exemplo? Sim. Eu acho que a raiva, ela tem a ver com várias coisas, né? Meu limite estourou e tem a ver com as dores também, né? Estou me lembrando de uma situação de uma adolescente que eu atendo, que quando ela explode de raiva, que ela é esse caso aí, borderline, ela tá com muito medo do abandono. Então, ela grita de raiva, ela fala alto, ela diz, a fulana não me enxerga, não vê o que eu faço, não sei o quê. Então, acho que a raiva tem tanto essa coisa de o meu limite estourou, como tem as dores das faltas também, né? Muitas vezes, por trás de uma raiva, tem muitas dores também. Né? Eu explodi de raiva, às vezes, é porque eu tô com uma dor, eu não tô sendo enxergado. Que droga, eu ajudo todo mundo e ninguém valoriza. Que raiva, né? Então, tem a ver com várias coisas, mas também tem a raiva positiva, aquela raiva que faz tu ir para frente, né? Ai, que raiva, agora eu vou mostrar como eu sei fazer as coisas. Estão duvidando de mim? Agora vocês vão ver. Então, tem várias nuances da raiva, né? Eu acho interessante que a gente sempre fala, eu me lembro assim, de ter ouvido muito essas narrativas de impor limites na formação, na educação de crianças, né? O próprio Isamitiba dizia, né? Quem ama educa, e educação teria a ver também com a questão dos limites, né? Você pode vir até aqui, daqui para frente, para viver em sociedade, não pode. Né, para viver em sociedade. Quer viver fazendo o que você quer, vai lá para as cavernas e faça sozinho. Mas para viver em sociedade existem regras, existem limites, delimitadores, né? Só que para a vida adulta a gente não faz isso, Marlene. É como se não tivesse amanhã para nada. Não, mas tem. No trabalho, na família, nas relações afetivas, nas relações com os amigos, tem limite. Só que às vezes a gente se esquece de dizer quais são os nossos limites ou de olhar para quais são os nossos limites. Então a gente nem sabe qual é o meu limite. Será que eu sei quais são os meus limites? Ai, eu adoro esse tema. Isso aí dava uma live só sobre os limites. E tem um livro maravilhoso, não sei se eu já falei aqui, é de um monge beneditino, ele é bem famoso. Anselmo Green. Isso, que é a importância dos limites nas relações interpessoais. Tem um capítulo só sobre limite entre mãe e filha, Beverly, tu ia gostar. Não só por isso, mas porque o livro é lindo e ele cita... Eu sou fã do Anselmo Green. Ah, eu também, tenho vários livros dele. E sabe o que é legal? Ele cita um cara que diz assim, ó, e eu até escrevi num capítulo de um livro sobre isso, felicidade é amar os meus limites. Porque, veja bem, isso que tu tá falando, como eu vou ser feliz se eu não respeito os meus limites? Eu vou lá num lugar que eu não quero ir porque eu quero agradar as pessoas. Eu me sobrecarrego de trabalho porque eu tenho que ganhar dinheiro que eu nem quero tanto dinheiro, né? Para gastar com remédio depois. Eu não dou limite para aquelas pessoas que invadem a minha vida, seja falando, seja indo na minha casa. Então, os limites são básicos nos relacionamentos. Eu trabalho muito isso em terapia. E nesse caso, que eu estou envolvida agora do projeto de atendimento às mulheres vítimas de violência, tu percebe que essas pessoas não sabem dar limites. Mas quando eu não sei dar limites, eu não sei me proteger. Eu não sei me proteger, né? Eu não sei o meu auto-valor, eu não tenho auto-respeito. Então, eu não consigo dizer não para o outro. Porque eu sempre penso, né, numa onipotência que, às vezes, principalmente as mulheres têm, que é minha responsabilidade resolver tudo.
né? Resolver tudo, mudar o marido, não sei o quê. Então, a pessoa não tem limite. Então, ela vai entrar até num lugar de vítima de violência. Porque ela não respeita os limites dela. De cansaço, de o seu papel, de nada. É muito importante esse tema, sabe? Eu acho muito importante, a pessoa precisa olhar para si, né? Quais são aquilo que realmente, até onde você consegue ir, né? Porque é isso, numa maratona, Marlene, se a gente fosse correr, né, se tornar maratonista, tem um limite. Mesmo que você queira mais, você tem que se preparar, então, para esse mais, para aumentar o teu limite. Sim. Só que, às vezes, a gente vai aumentando sem olhar o que eu posso fazer para aumentar minha capacidade de resiliência, aumentar minha capacidade de suportabilidade, né? Porque, sim, se eu quero, se é um desejo aumentar o meu limite, ou porque eu preciso, você precisa se preparar mental, fisicamente para isso, né? Então, não dá para sair fazendo a moda louco. A Isabel puxou a cadeira com nós aqui. Ela disse o seguinte, olha, eu conheço, Marlene, uma pessoa com esquizofrenia. Já tem o diagnóstico de esquizofrenia e está estudando para se tornar terapeuta, né? Aí ela pergunta, como essa futura profissional vai ter condições de exercer a profissão? Aí a pergunta que ela faz é pertinente. Uma pessoa com um diagnóstico, por exemplo, um desses que você citou, podia ser esquizofrenia, podia ser outro qualquer desses. A pessoa tem um diagnóstico, ela está em tratamento, ela se trata. Ela pode ser um profissional terapêutico? Olha, é uma coisa difícil de responder. Porque não tem legislação que diga que um psicólogo, para ser psicólogo, você não pode ter esse. Não tem, né? Legislação não. É porque, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Vamos supor que essa pessoa seja uma bipolar leve, outro é um bipolar gravíssimo. Ela se trata, ela usa medicação, ela está em equilíbrio. Porque talvez possa, sim, ser uma terapeuta, entendeu? Mas cada caso é um caso, né? Então, tem que avaliar. Agora, uma pessoa com esquizofrenia já é um caso, é a doença mental mais regressiva que tem, é um caso mais sério, né? Então, a gente não pode falar sem saber o caso, mas eu acho complicado. E a Isabel complementa dizendo aqui, talvez essa pessoa não tenha encontrado um professor, um referencial que dissesse a ela, vá para um outro caminho, né? Como a gente tinha falado aqui, né? A pessoa que ela está dizendo, está escrevendo aqui, tem esquizofrenia e é um caso de bipolar grave. É isso, as pessoas não estão mais dizendo porque elas não querem mais se comprometer, né? Aliás, até hoje de manhã eu gravei um videozinho, Marlene, porque é uma coisa que tem me pego também, eu lá botei nas minhas redes sociais para quem quiser acompanhar, tá? Beverly Rocha Oficial, sobre essa questão do eu usei o termo posicionamento, mas é isso, por vezes a gente, quando precisa dizer, opinar, se posicionar, a gente não faz. E para aquelas coisas que não precisaria, era só tipo, deixa para lá, não me diz respeito. Eu vi uma postagem na internet, achei que tá errado, não gostei, achei de mau tom. Vai mudar o meu mundo? Não vai. Diz respeito a mim? Não vai. Passa para frente. Não perde tempo. Não precisa ficar ali, energia, né? Com isso. Isso. Só que às vezes tem alguém do lado da gente, Marina, numa situação, por exemplo, como essa, e a gente não diz assim, olha, fulano, fulana, não dá. Vai para outro caminho, realiza o teu sonho de uma outra maneira. Quer ajudar pessoas, vai fazer outra coisa ajudando pessoas. Isso é um ato de compaixão, não é? Para ajudar a pessoa. Porque tu veja bem, quem é um esquizofrênico vai em muitos momentos sair fora da realidade, viver num outro lugar. Então, como que vai ajudar a pessoa se você está em desequilíbrio, né? Então, acho que é aquilo que eu falei, nós temos que ter uma ética pessoal e saber do meu limite, quem eu posso ajudar, quem eu não posso. Eu tenho que ter essa responsabilidade com o outro. E uma coisa que eu acho interessante, que até botei lá naquele videozinho que eu gravei hoje de manhã, Marlene, que é o fato de nós acharmos que quando a gente não dá uma opinião, não se manifesta, não diz o que era necessário ser dito, não se posiciona de uma maneira adequada, de forma ética, a gente acha que não vai ter impacto nenhum. É mentira. O não fazer é um jeito de fazer. Exatamente. Também é um jeito de não fazer, mas já é uma ação, não fazer. É uma ação. Impacta na vida se omitir, das pessoas. Né? E eu acho que essa solidariedade com o outro, eu acho que isso está se perdendo muito. Está se perdendo demais, né? De tu poder dizer para o outro, olha, não vai por aí, isso aí não vai dar certo.
Não vai dar certo. O Rogério Camargo de Carvalho, que é o psicólogo também que participava aqui na Abraço, Rogério, querido. Queridão. Tá lá em Torres, mandou bom dia. Coisa boa. Tá acompanhando o programa aqui da gente. Passo de Torres, na verdade. E a Isabel ainda diz, nessa situação, de que esta pessoa em questão tem casos graves, inclusive quando tem surtos, ela quebra a casa inteirinha. Complicado, né? Como que ela vai ajudar as pessoas? Uma coisa precisa ser dita, né, Marlene? A gente, o que as pessoas fazem no campo privado, nem sempre a gente sabe. E por vezes são estas pessoas que são as pessoas com quem a gente, às vezes, até entrega dinheiro, entrega o nosso afeto, entrega, sei lá, a chave da nossa casa. Então, a gente não sabe da vida das pessoas no campo privado e também não dá para julgar. Isso que eu quero dizer. Não dá para julgar. Agora, se a gente sabe que tem pessoas que estão em situações que podem gerar um complicador, a gente sabe, automaticamente a gente tem responsabilidade de alguma maneira, né? De ou avisar a pessoa, ou de alguma maneira se manifestar, que é o caso da Isabel, que estou me manifestando, né? Porque não dá para ficar calado, ver as injustiças do mundo acontecerem. Marlene, eu vou lograr, vou sair de casa hoje, né? Vou lograr, Marlene, vou fazer assim, vou fazer assada, e vou sair ganhando dinheiro dos otários. Eu fico sabendo, eu não faço nada? Sim. Não, né, Marlene? Tu tá sendo conivente, né? Tu tá vendo o erro, as pessoas serem prejudicadas e você não faz nada. Não. Vejo alguém chutando uma pessoa em situação de rua e vou embora? Sim. Não. Desculpa, mas aí a patologia tá em outro lugar, né, Marlene? Sim, eu acho que por que será, eu fico pensando, né, Beverly, por que será que todo mundo quer ser terapeuta agora? Que movimento é esse? Né? Esse é um fenômeno, né? E eu queria resgatar aqui que eu conheço terapeutas bem sérios, né? Que fazem a sua parte, a sua técnica, o seu tratamento, que estão sempre estudando. E eu acho que daí é outra responsabilidade, né? Eu não estou dizendo aqui que ninguém presta, não é isso. Muito pelo contrário. Porque a gente também, na nossa área da psicologia, também tem pessoas que não estudam, que não, às vezes não são éticos. Em todas as profissões tem. Verdade. Mas eu quero dizer que tu lidar com o ser humano nesse momento de mundo está muito difícil. Eu digo que não vem mais caso mamão com açúcar, vem gente em sofrimento profundo, em casos gravíssimos. E tem casos, às vezes, que a gente faz uma escuta e encaminha para um colega que possa ajudar melhor, né? Ou diz assim, primeiro tu vai no psiquiatra para te autorregular, que a pessoa está muito confusa, senão não vai adiantar a gente conversar. Então, é essa responsabilidade, né, que a gente precisa ter. Não é só o dinheiro pelo dinheiro, né? Nós temos que ser humanos, nós temos que cumprir a nossa missão, o nosso juramento quando a gente se formou, né? Que é pensar no bem-estar geral dessa pessoa. Verdade. Né? Então, hoje, por exemplo, não tem como ajudar um adolescente sem não orientar os pais. Né? Porque é a rede de apoio deles, né? E às vezes tem pais que não querem falar com a gente, querem só que a gente resolva o problema do adolescente. Não existe isso. Porque os adolescentes, para mim, é uma das fases mais difíceis da vida, né? Tu não é criança, tu não é adulto, tu tá nesse mundo aqui cheio de influências. Terra de ninguém. E aí, né? E aí aquele que fica lá só nas armas, no jogo, na internet, está matando os pais. E aí? Boa reflexão. Marlene, para procurar, então, fazer terapia, fazer psicoterapia, mas também buscar esses profissionais que são com credencial, com formação, com tempo de mercado, me parece que são... E acho que é uma coisa importante isso aí, se tu me permite. A pessoa diz que é psicólogo, vai lá no Conselho Regional de Psicologia, lá tem a lista dos psicólogos ativos. Porque a gente já teve vários casos de anos e que a pessoa até hoje se diz psicólogo e ela não é. É um bruxo que joga búzios, que tem agenda cheia, e aí o conselho não pode fazer nada, é caso de polícia, porque não é psicólogo e se diz que é. Eu já ouvi o termo psicoterapia, tá correto? Sim, a gente faz psicoterapia, né? Nós somos psicoterapeutas. Mas eu conheço gente que se diz psicoterapeuta e não tem formação em psicologia. Aí a pessoa entra lá no site do Conselho de Psicologia, vai ter os psicólogos ativos. Então, se disse que tem que confirmar que... Tem que ter CRP e tudo. Entendi. Boa dica. Marlene, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um ótimo dia para você. Agradeço, foi ótimo o nosso papo. Um abraço a todos. Gente, eu vou fechando por aqui, né? Esse conteúdo, ele fica armazenado